Começando aqui mais um episódio do nosso grande podcast de coração aberto. Hoje com um convidado todo especial, um convidado da área da saúde, um convidado palestrante, não é isso, Ana Carolina? Ana Carolina que vai fazer a apresentação nessa noite. Boa noite, Ana Carolina. Muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com o Leonardo e desde já nós queremos agradecê-lo por ter aceitado esse convite e dividir um pouquinho pra gente essa sua experiência com a enfermagem. E nós queremos saber como tudo começou, então conta pra gente um pouquinho, porque eu e os nossos ouvintes estamos ansiosos para saber da sua vida, Léo. Boa noite a todos, uma grande honra agradecer a Caroline, a todo mundo da rádio, uma enorme satisfação. Então, como ela falou, meu nome é Leonardo Barros, sou enfermeiro, mas não sou só enfermeiro. Comecei lá atrás como servente de pedreiro numa fábrica de pipa, trabalho desde os 8 anos de idade. Sou morador, advindo lá da área de Tinguá, Vila de Cabo, Santa Rita, aquela área lá. Fiquei mais ou menos até os 10 anos, até eu enveredar aí pela área de vendedor ambulante, como camelô. Minha mãe criava porco, galinha, pato, marreco, cavalo, vaca, tinha uma mini chácara lá. E meu pai, trabalhador também. Então, nessa situação, eu comecei a ser obrigado a estudar. Minha mãe acreditava que o estudo poderia levar para lugares diferentes. Depois disso, me obrigou a fazer uma faculdade que eu não queria, que era uma faculdade de enfermagem. Eu sempre imaginei ter outras profissões. Uma hora a gente é adolescente, então os adolescentes que possam estar ouvindo, as crianças, os pais e as mães, acreditem que pode mudar a história dos seus filhos e os filhos podem mudar a história da sua família. Ao longo do tempo, fui estudar em Santa Cruz, acordava todo dia 3 horas da manhã para fazer enfermagem. Minha mãe falou que ou era enfermagem ou eu saía de casa. Então fui fazer enfermagem e uma menina desmaiou. O nome dela é Érica, lá de Santa Cruz. Eu fui perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela não tinha dinheiro para comer, porque ela tinha um filho muito pequeno, tinha 19 anos. E aí eu achava a minha vida difícil. E depois desse dia eu comecei a estudar para poder levar ela a passar nas disciplinas que ela tinha dificuldade. E ganhei uma menção honrosa. Fazia faculdade na época na Estácio de Sá, primeira turma de Santa Cruz. E com isso, continuei fazendo enfermagem, anatomia, fisiologia, eram áreas que eu gostava. Fui para o Rio Comprido, uma aluna chamada Luciana, que hoje é vereadora, levou tiro na cabeça, era da minha turma. Eu já como militar, temporário. E com isso, fiquei com muito receio de estudar. Tranquei a faculdade e fui fazer o curso técnico de enfermagem numa escola que eu gosto muito, chamada Mova, e conheci a dona que me ajudava com comida, me dava comida, junto ao meu irmão. Me formei técnico de enfermagem e com 6 meses estudando ainda enfermagem, eu volto para a faculdade na Universidade de Iguaçu. Estudo, aquele jeito de aluno, que não gostava muito de assistir aula. Falo para os meus alunos que eu sempre fui uma pessoa muito arredia, mas fui estudando, fiz estágios, tudo mais, até que eu conheço uma enfermeira chamada Airan Chaves. E ela me pergunta se eu queria montar uma escola junto com ela, que ela tinha um sonho de montar uma escola, chamada FAG Escola Técnica, que existe até hoje. Tem 3 unidades, uma em Vilar dos Teles, outra em Belfor Roxo e outra em Miguel Couto. Em 2006, isso, se eu não me engano. Já em 2006, eu começo a lecionar. Lecionando, ela me coloca no carro para me dar uma carona, que eu morava em Santa Rita e trabalhava aqui em Vilar dos Teles, andava de Vilar dos Teles até Coelho da Rocha. Léo, só um minutinho, que vem todo mundo é da área da saúde aí. Só que a Ana é da área da saúde, a Rebeca, boa noite, Rebeca tá aqui conosco também, da área da saúde. E vamos ajudar o amigo aqui, que o amigo é programador,
é designer gráfico, é outros profissionais, não sou da saúde. O que é lecionar? Foi isso que falou? Lecionar. Lecionar. O que é lecionar? Vamos lá. Dar aula. Dar aula. Dar aula. Aos amiguinhos leigos igual a mim, agora a gente já sabe. Se você escutar um enfermeiro falando lecionar é dar aula. Continua, desculpa interromper. Não, pode interromper, que a gente vai falando, vai passando um filme. E ela me dá uma carona e pergunta: você quer trabalhar no hospital? E aí eu fui trabalhar no hospital, hoje conhecido como HTO da Baixada. Na época tinha acabado de ser inaugurado, que é o Hospital Milquia Calazans, em Nilópolis. E comecei lá como coordenador de enfermagem, médico cirúrgico. E fui aprendendo. A Irã foi me ensinando algumas coisas, fui conhecendo outros profissionais que foram me ensinando também. E com isso, um professor meu me pergunta se eu queria dar aula num outro lugar, que era no ABEU Colégios, na área de segurança do trabalho. Eu fiz especialização em saúde do trabalhador e saúde da família, minhas duas primeiras especializações. E no meio disso, nem consegui trabalhar como técnico de enfermagem. Mas, Léo, nessa época você já tinha terminado a faculdade de enfermagem? Não, tinha. 2007 eu tinha terminado já. Já tinha terminado o técnico, eu termino o técnico em 2004. E estava trabalhando como cuidador de idoso num hospital no centro do Rio. E lá falaram que eu não podia chegar em lugar nenhum. Um técnico de enfermagem falou que eu não era nada. E aquilo ficou marcado e eu fui estudar. Fui correr atrás de algumas certificações. Foi nessa época que você voltou para a faculdade de enfermagem? Nesse momento que a gente tem vontade de ir lá, né? Fala, vem aqui. Joga no ventilador o nome dele. Chama ele aí, vem cá, você senta aqui, nem meu currículo, Nesse meio tempo eu fui para poder terminar a faculdade já com uma pós-graduação. Acabei que eu terminei com 2. Na época podia. Na época eram 8 períodos de faculdade, hoje são 10. Então eram 4 anos. Então com 4 anos eu me matriculei escondido. Eita ferro. Me matriculei escondido em 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Agradeço muito a professora Rogéria, que me auxiliou, me ajudou muito, enfermeira, né, que na época era coordenadora da faculdade. E ela me orientou, junto com o professor Roberto, outros professores, como a própria Irã. E eu consegui, né, ao longo desses 2 anos, terminar 2 pós. E eu vou lecionar, vou dar aula no ABEU, uma grande experiência. Me formo técnico de segurança do trabalho também. Então eu sou técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, cuidador de idosos e enfermeiro. E com isso fico trabalhando por 5 anos. E aí as coisas começam a acontecer, né? Aquele menino que criava porco, que criava galinha, que ficava chateado com a mãe, ficava horrorizado de ser obrigado a estudar, começa a acreditar que o estudo faz milagres, né? E a mãe, né, eu acredito que a mulher é o único ser tocado por Deus, né? Porque tem um 6º sentido, tem um sentimento diferente, e minha mãe acreditou em algo que eu não acreditava. Então eu, enfermeiro, lá em 2007, 2008, vou lecionar numa faculdade, que é no ABEU, e com isso continuo na FAG, estou na FAG até hoje, aos poucos, ou área administrativa, ou área técnica, seja como preceptor, seja como professor, já vão se fazer aí, acho que 17 anos, 18 anos, e com isso as portas começam a se abrir. Na época o salário mínimo era 200, 300 reais, eu já ganhava por 24 horas 1.300 reais. Então eu era rico, né? Milionário. Como camelô, eu ganhava 30 reais o dia, né? E com isso começa a abrir minha mente, fala assim, poxa, posso ir além. E aquilo que a gente semeia de bom para os outros, a gente colhe de bom também. E fui fazendo amizades, fui conhecendo pessoas, as pessoas foram me abrindo portas, e eu chego, acredito eu, no meu segundo auge, né? Que é trabalhar numa instituição fantástica que é o Sistema Firjan. Fui professor lá, instrutor especializado 8, hoje em dia nem existe. Eu era da área de saúde, mas usava o conhecimento de segurança do trabalho, passei por muitas empresas, pelo Sistema Firjan, lecionei lá por
por uns 4 anos mais ou menos, e acabo passando também no processo seletivo para oficial do Exército enfermeiro. Vou trabalhar no Hospital Central do Exército, onde eu passo pela neurocirurgia, passo